Bom dia, irmãos, que o Senhor os abençoe, amém? Meu nome é Humberto, minha esposa está aqui, a Branda ali. Tenho dois filhos, o Miqueias, 27 anos, e o Lucas, 23 anos. Eu trouxe um marcador de livro, sou um missionário já há 28 anos, não? De repente outro traz um folderzinho, mas a gente já está caminhando há muito tempo como missionários. Então a gente tem um marcador de livro, se você se interessar, eu tenho o prazer de deixar com vocês aí. Nós trabalhamos por 10 anos na Venezuela, em 3 cidades diferentes, e tivemos, o nosso segundo filho nasceu lá, depois nós descemos, trabalhei com a Igreja Presbiteriana Redentor em Caracas por um tempo. Depois fui pastor de uma outra igreja na cidade de Guarenas, Igreja Presbiteriana Bom Pastor. E depois desse tempo nós entendemos que estava tudo terminado. Essas igrejas estão ali ainda, apesar das dificuldades muito grandes que passa o país. Uma crise humanitária sem precedentes. E aparentemente creio que tudo caminha para um epílogo não muito positivo. Então, os irmãos que a gente tem tido contato acreditam que só uma insurreição, um banho de sangue, alguma coisa, para terminar com todo esse regime que se instalou dentro do país. Depois da Venezuela, nós ficamos um tempo no Brasil, e o nosso desejo era ir para a Espanha, porém, surgiu uma oportunidade de ir para a Itália, e a gente então foi para a Itália. E ali a gente está até hoje, já se passaram 15 anos. Trabalhamos inicialmente em uma igreja na cidade de Torino, era uma igreja, um grupo de brasileiros, e nesse período que a gente estava ali, veio uma crise econômica. Os brasileiros, quando estão em uma outra nação, eles voltam para trás, não? E a gente então entendeu que a nossa meta deveria ser os italianos, não? Essa primeira experiência foi bastante difícil, eu confesso para os irmãos, até porque não era a minha ideia. Na Venezuela eu pastorei venezuelanos e não tinha sentido na Itália trabalhar com brasileiros, mas ficou muito mais claro isso para mim, não? E uma das características até que a gente tem como igreja confessional, não, é que nós devemos falar a língua do povo, não? Então a própria confissão estimula isso. E a língua do povo na Itália é o italiano. E descemos mais ao norte, na região de Milano. Vocês aqui falam Milão, não? O brasileiro, o português muda todas as palavras, não? Eu fui descobrir isso lá na Itália, não? É o português que muda tudo, viu? Não são as outras nações, não? Então, por exemplo, vocês falam Florença, é Firenze o nome, não? Não é Florença. Eles falam Turim, é Torino, e por aí vai, não? Levou muito tempo no começo para aprender tudo isso de novo, não? E descemos ao norte, estamos numa cidade chamada Legnano. Essa cidade ela tem 60 mil habitantes, ela é pegada em várias outras cidades. As cidades italianas têm toda essa coisa de serem divididas simplesmente geograficamente. Então nós estamos a 26 quilômetros da cidade de Milano. A cidade de Legnano e a cidade de Roma são as duas únicas cidades que são mencionadas no hino nacional italiano. Então a nossa cidade ela é mencionada no hino por causa de uma batalha, a Batalha de Legnano. Aliás, a Europa, onde você vai, tem um monumento a um caído da guerra. Essa memória é muito forte em todo momento na cabeça deles, isso é muito presente, não? E Legnano e Roma têm essa característica. A Batalha de Legnano ocorreu em 1193, quando eles expulsaram os invasores germânicos, que no caso seriam os alemães naquela época, os bárbaros. E essa batalha é celebrada até hoje. Todos os anos tem uma festa na nossa cidade que evoca essa batalha. Uma outra curiosidade, na nossa cidade
é que nasceu o pensamento que hoje é definido como de direita. Não, foi ali, na minha cidade, que nasceu isso. Mas quais são os ingredientes dessa manifestação política? É a defesa dos seus valores, a defesa da sua cultura, a defesa da sua identidade, da sua culinária, a defesa dos seus valores morais, familiares, a defesa dos seus valores religiosos. Então, por trás dessa batalha tem toda uma evocação de defesa de valores. E isso, com o tempo, se evoluiu, e a gente vê hoje aí esquerda, direita. Não tivemos uma experiência durante muito tempo aí com a esquerda, não, através do marxismo. Aliás, Karl Marx, creio que está comemorando 200 anos de nascido, e pintaram ali na Inglaterra um grande mural, não, e colocaram ali todas as coisas boas que ele fez, não, só tinha os números e não tinha nada do lado, não. Estava vendo isso ontem, morri de rir, não tem nada de bom. Aliás, ele está enterrado em Londres, não foi enterrado na Rússia, não, porque ele terminou os dias deles ali. E depois de toda essa experiência, nós chegamos em Lenhano. Todo o trabalho que começou, ele começou dentro da minha casa. Então, eu sou um plantador de igreja. O desafio na Europa é o desafio mais complicado que eu já tive na minha vida, tá? Então, particularmente, eu sou um imenso admirador de plantadores de igrejas. Então, toda a minha relação de amizade são com irmãos que plantam igrejas. Eu acredito que a igreja, ela existe para sempre. Com todo respeito, quem faz projeto humanitário, faz alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas o meu foco, a minha razão de existir é plantar igrejas. E na Europa eu encontrei um cenário completamente adverso. A Itália, ela tem 20 regiões, 110 províncias. Se você olha o mapa da Itália, não é um país muito grande. Então você vê toda uma série de divisões. Cada divisão na Itália, é bom que você ponha na sua mente, ele representa um pequeno país. Então isso é muito bem dividido, em todos os sentidos, tá? 110 províncias, a Itália tem 8.092 municípios, que lá é chamado comune, e mais de 70% desses municípios não tem sequer uma única igreja evangélica. A Itália possui 60 milhões de habitantes, o crescimento de natalidade está negativo, e isso já vem de um longo tempo, não? Então lá na Itália não tem fila de idoso, irmãos. Aliás, seria bom se tivesse, né? Porque a gente ia ter o acesso livre, né? Só tem idoso no país. País muito velho. O crescimento de natalidade sendo negativo, eles estão com alguns problemas ali. Então tem um estímulo da parte do governo. Cada casal que tem um filho, então, para o primeiro filho, o governo dá 800 euros para que a mãe possa comprar lá as roupas do bebê, e creio que também dão ali um valor de 150 euros por um ano. Então, para o segundo filho também. Então tem toda uma série de incentivo, mas não é por isso que as pessoas vão ter ou não vão ter filhos. Infelizmente, é uma dura realidade. Então existe uma preocupação quanto ao futuro, porque como que um sistema previdenciário pode se sustentar se o crescimento de natalidade é negativo? Desses 60 milhões de habitantes, 90% se declara católico. Desses 90% que se declaram católicos, 5% vão à missa pelo menos uma vez ao ano. O mesmo problema que o catolicismo tem enfrentado na Itália, tirando de lado as nações de tradição protestante que enfrentam também o mesmo problema do secularismo, porém, nas nações de tradição protestante, eles têm um outro problema que lidar, que é a questão do liberalismo teológico, não? Então são dois tumores dentro do mundo. Essa semana estava lendo um livro de um teólogo, um professor de Kuttingen na Alemanha, um doutor de Novo Testamento, não consigo pronunciar o nome dele em alemão, Liesmann, ou alguma coisa assim, e ele se define pós-cristão. Ele rejeita absolutamente o credo apostólico. Só que ele é um camarada muito interessante.
ele desafiou todas as autoridades da igreja luterana a tirá-lo do seminário. Ele acusa todas aquelas pessoas de serem ateus no armário. E ele disse: a diferença de vocês, eu me assumo como pós-cristão. Vocês são hipócritas. Mas muito interessante as acusações que ele faz. E uma colocação que ele faz é a seguinte: que ele tem o maior respeito e admiração por aqueles cristãos que creem no modo correto, ainda que crer no modo correto implique que você receba o título de conservador e fundamentalista. Ele disse: esse é o único cristianismo que existe, os outros são falsos. Então, chegando na Itália, eu vou procurar mais literatura desse camarada aí, que é muito interessante. Então, ele virou um espinho na garganta dos liberais ali na Alemanha, porque ele não crê e se assume, enquanto que os outros tentam mecanismos para sustentarem algo que eles já abandonaram por muito tempo. Dentro da Itália, nós temos, para vocês terem uma ideia, 442 mil evangélicos italianos e 216 mil evangélicos estrangeiros, imigrantes. É muito importante, queridos, que a gente preste atenção em números, não? E de repente pode vir algum missionário aqui e mostrar alguma coisa falando que amanhã o Islã vai tomar conta da Europa e aquela coisa toda. Tem gente que trabalha com os números assim que você fica pensando: puxa, será que é isso mesmo? Eu tive vendo uma matéria que surgiu na Itália dizendo que em 2100, alguma coisa assim, metade da população italiana vai ser muçulmana. Não, eu absolutamente não acredito nisso. Primeiro, por alguns motivos, não? Não existe uma conversão massiva de europeus ao Islã. Isso não existe. Uma outra coisa interessante nisso tudo é que dentro do próprio Islã, as pessoas que vão para lá, existe um número muito grande que abandonam o islamismo, vivem em modo secularizado, param de acreditar naquilo tudo. Um número muito grande. E existe sim um número muito grande de pessoas que vão e têm muitos filhos, não? O problema com o Islã na Europa, acredito que vai continuar por muito tempo, até porque os muçulmanos, eles são parte de uma outra civilização, tá? A nossa civilização, ela é fundada debaixo de valores judaicos, cristãos, romanos, gregos. Então, todos os nossos valores, eles têm uma correlação com os 10 mandamentos: não mentir, não roubar. Então, a nossa ética, ela é basada nesses princípios. A nossa lei, a lei brasileira, é lei romana. Nós, queridos, fazemos guerra seguindo tradição romana também, de combate, de tudo isso. As nossas forças militares usam toda uma estratégia romana, polícia de choque, tudo isso. Então, a nossa cultura, ela é absolutamente ocidental na sua forma de pensar, enquanto que muçulmanos vêm de uma outra tradição. É uma civilização completamente diferente. Então, para vocês terem uma ideia, para o camarada se casar com uma mulher, só precisa da presença do imã. Para se separar, basta que ele fale 3 vezes para ela: eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio, e acabou. Então, ele leva uma mulher lá para a Itália e depois ele vai lá para o Marrocos e arruma uma outra e traz de volta. Então, isso tem gerado um grande problema. E eles se aproveitam muito de todo o sistema, o aparato social, e exploram isso intensamente. Dos evangélicos italianos, para vocês terem uma ideia, se estima que existam 4.000 igrejas evangélicas na Itália. O norte da Itália, onde nós estamos, é um grande desafio missionário. Existe muita resistência ao evangelho. Na nossa cidade existem mais de 25 igrejas católicas. Só 3 funcionam, tá? Então, eu tenho boa relação com o padre principal ali, o líder dos padres na cidade. Já conversei com ele várias ocasiões. E, aliás, respeito muito a pessoa dele, porque ele é um padre praticante. Então, meu respeito máximo a todas as pessoas que praticam, no caso dos católicos, que verdadeiramente se preocupam em praticar a própria religiosidade, não? E é muito difícil de a gente encontrar pessoas assim.
Ele próprio disse que o grande problema que se enfrenta no catolicismo é a questão própria do secularismo. Na cidade onde nós estamos, fazem 4 anos que nós conseguimos comprar um local que tem 90 metros de profundidade, deve pegar mais ou menos essa parte aqui, e temos 50 metros de subterrâneo. Ali, quando a gente entrou naquele local, nosso trabalho então ele deu uma decolada. Hoje nós temos 28 membros na nossa igreja, todas essas pessoas participam ativamente, tomam a Santa Ceia, são membros ativos, e temos o local de culto aberto, onde tem um número maior de pessoas que participam também todos os domingos. Nós começamos recentemente uma atividade em uma outra cidade do norte, chamada Brecha, e ali a gente está dando toda uma dedicação nessa cidade. É uma cidade ao norte. Nossa oração é que Deus possa preparar aí um futuro missionário para ir para lá, para trabalhar com a gente, obviamente, não? E eu desejo que possa ser um menino novo, porque depois dos 50, irmãos, você acha que aguenta aprender a falar outra língua e aguentar toda aquela confusão? Parece bonito você passear pela Itália. Então, como disse o próprio Fidel Castro, não? Cuba é linda para o turista, vai viver. Então, quando você vive, é que você vê que a realidade é completamente diversa, não? Então, a gente gostaria que Deus preparasse um novo missionário para trabalhar conosco. O meu desejo, eu já passei um pouquinho dos 50, tá, irmãos? Eu fui pregar em uma igreja e me perguntaram assim, o que eu planejo no futuro? E nós, então, planejamos terminar os nossos dias por ali. Eu não tenho nenhuma outra expectativa, além de trabalhar para que a gente possa criar uma denominação dentro da Itália. Esse não é um trabalho para amadores, queridos. A Itália não é uma nação para qualquer um. Para vocês pararem para pensar, Paulo morreu ali, Pedro teve por aquelas terras. Aquela terra foi profundamente impactada, influenciada. A Itália, sem nenhuma dúvida, é uma nação riquíssima de todo ponto de vista. E vários reformadores já viveram, já saíram. No período da Reforma, eu podia nomear aqui centenas de nomes de pessoas que fizeram parte de todo esse movimento. Se você um dia tem o privilégio de visitar ali o Vaticano, você vai poder olhar a fachada do Vaticano, que foi um motivo que desencadeou a Reforma Protestante. Quando Tetzel caminhava pelas ruas da Alemanha e dizia, ao som da moeda que cai no gasofilácio, uma alma será tirada do purgatório. É só olhar aquela fachada. Se você pode ir mais além e ter o privilégio de entrar na Capela Sistina, uma obra extraordinária, pintada por Michelangelo, a última parte daquela obra, que é chamada O Juízo Final, no período foi definido pelos bispos da Igreja Católica como a heresia protestante. Se especula que o pintor recebeu influências dos reformadores, até porque Firenze era a capital do renascimento europeu, da liberdade de pensamento. E quando ele foi pintar aquela última parede, o Papa havia solicitado para ele, não me recordo qual Pio era, 10º, não sei, me perdoem, me passa essa informação, não de tantos papas. E ele disse o seguinte para o Papa, ele disse que ele ia pintar aquela última parede, não pela igreja, nem pelo Papa, mas por Cristo. E ele deixou então a mensagem dele para todo mundo, porque naquela última parede, Maria está de joelhos diante de Cristo. É curioso que houve movimentos de bispos para eliminarem aquela pintura, mas aquilo nunca conseguiu uma maioria dentro do Vaticano e não creio que aquilo vai sair dali jamais. Ele deixou a sua mensagem para o mundo e eu creio que é muito interessante se a gente olha desse ponto de vista. Queridos, eu gostaria então de compartilhar com vocês hoje aqui algumas coisas importantes, e eu vou usar a Confissão de Fé de Westminster. Aliás, eu estou trazendo aqui para vocês verem, nós publicamos ali na Itália a Confissão de Fé de Westminster, Catequismo Maior e Menor.
fresquinho. A gente vai fazer o lançamento à medida que eu volte, creio que no final de outubro, que a gente vai convidar os irmãos que estão ali. Esse trabalho aqui é fruto de uma filha da nossa igreja, a Alessia Paini. Então, ela é formada em língua e literatura inglesa, é casada com chinês. A nossa igreja tem 28 membros e nós temos pessoas de todas as partes do mundo, da África, da Ásia, da América Latina, da Itália, de todas as partes. A Paini, então, ela viu que na Itália nós não tínhamos uma publicação fiel do inglês da Confissão de Fé. Então, esse daqui é um documento continental, tá? No caso, a nossa Confissão de Fé, a única diferença que ela tem da nossa aqui é que a gente não tem aquele capítulo, o amor de Deus e as missões, que foi algo inserido posteriormente pelos americanos, não? Então, nossa igreja é uma igreja que é a igreja europeia, a gente se mantém naquele contexto, e essa é uma confissão, então, que foi publicada praticamente agora. A gente está para trabalhar com o lançamento do livro. Aqui a gente inseriu o catequismo maior e menor, e eu vou trabalhar com a primeira pergunta do catequismo maior e do catequismo menor, que é o fim principal do ser humano, que é aquele de glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. E eu vou falar para vocês então de evangelização. Eu acredito, queridos, que o propósito último, não só do ser humano é glorificar a Deus, mas acredito que o próprio propósito último da igreja é glorificar a Deus. Dessa forma, todas as demais coisas, elas devem ser feitas em função disso, para isso. E hoje existe uma superficialidade muito grande quando a gente fala de evangelização. Evangelização é entregar folheto. Não é entregar folheto. Evangelização é bater de porta em porta. Não é bater de porta em porta. Existe muita discussão em torno disso. Tem o grupo do Pacto Lausanne que deu uma definição de evangelização, outros dão outras definições de evangelização. E eu gosto dessa ideia do catequismo maior e menor, que eu poderia inserir, não? Acredito que quando nós glorificamos a Deus, nós abrimos portas para a evangelização. E eu gostaria então de compartilhar com vocês aqui 3 características que são a oração, o exemplo e o anúncio. Nessas 3 características, nós notamos que existem situações que estão muito presentes no nosso próprio contexto. A primeira delas, eu vou colocar aqui a questão da oração. Nós, queridos, somos chamados para orar, porque nós temos um contexto na qual existem mais de 6 bilhões de habitantes no planeta. E essas pessoas não têm nenhuma possibilidade de retornar à vida. Todos pecaram, dizem as Escrituras, estão destituídos da glória de Deus, de acordo com Paulo, estão mortos em delitos e em pecados. Paulo próprio, em Efésios 2:1, ou Ezequiel, aquela visão do vale de ossos secos. Então a gente é chamado por Deus para orar por causa da dureza do coração do ser humano. O pecador, ele tem um coração obstinado, ele tem tendão de ferro no pescoço, tem testa de bronze. Então nós sabemos hoje que o ser humano carrega uma imensa apatia, ignorância, cegueira, loucura, incredulidade, tradicionalismo, preconceito, soberba e servidão pecaminosa. E a gente tem que orar, porque só Deus pode fazer o mais difícil dos transplantes: tirar do peito um coração de pedra e colocar um coração de carne. Basta orar? Não. É necessário ser exemplo. Nesse sentido, eu creio que o grande desafio que a gente tem é viver o que se prega. Por quê? Porque a evangelização, ela se torna hipocrisia. E essa incoerência que a gente vê entre a conduta e a mensagem, ela gera na vida das pessoas o que? Indignação, zombaria, desprezo, escândalo, incredulidade e rejeição. A última vez que a gente esteve aqui com meu filho, meu filho menor, está
com 23, ele estava com 20, né? Então ele via todos esses nomes de igreja, não? Os nossos filhos, como cresceram lá na Itália, a cabeça deles é completamente italiana, não? E eles não têm problema de aceitar isso, não? Aí meu filho falava assim, tudo seita, não? Ele sempre foi um cara muito crítico, não? E eu só olhava, né? Falou, nossa, quanta coisa, quanto nome. É impressionante, não? É muito impressionante. O caos que a gente chegou. Parece que a mesma mensagem do Tetzel, ela continua ressoando nessa terra, através de movimentos neopentecostais, ao som da moeda que cai, do envelope, da promessa, do sacrifício de Isaac, do dinheiro que você vai dar, daquilo que você vai fazer, do culto do empresário, da riqueza, eu sei lá o que, meu Deus do céu. É a mesma mensagem, irmãos. Então, nesse sentido, esses movimentos que nascem, eles continuam na essência, latinos. Aliás, irmãos, nós temos muita coisa de latinos na nossa forma de crer e que foram sempre combatidas pelos reformadores. Então, a gente tem que estar sempre voltando às Sagradas Escrituras, naquela arte de olhar a Bíblia como que contra de nós, não para apoiar a nossa pretensa fantasia, não. Então, nesse sentido, a gente vê que Jesus ele deu muita ênfase na evangelização pelo exemplo. Ele disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E Paulo, ele usou algumas metáforas interessantes. Ele disse que como o perfume que espalha por todos os lugares, nós somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Então nós tornamos o Evangelho muito mais conhecido pelo perfume do que pela palavra. E se eu abuso dessa figura, muito mais pelo olfato do que pela audição. E daí então a gente nota que o próprio Paulo utiliza aquela coisa de que a nossa carta de recomendação são vocês mesmos. Nesse sentido, a gente pode assumir alguns compromissos como cristãos, não? A viver o que eu prego e deixar de pregar o que eu não vivo. Nisso eu posso falar aí da questão do casamento estável. Aliás, hoje praticamente creio que não existe nenhuma diferença, não. Aliás, a família, em geral, vive um grande conflito. Então, nós notamos hoje muitas dificuldades nessa área e, religiosamente, não existe nenhuma diferença, infelizmente. Então, pessoas que terminam casamentos por motivos mais fúteis e banais imagináveis. Puxa, eu podia ir além. Quantos pastores? Não. Talvez um ou outro justificável. Mas o casamento estável, o cumprimento do dever, a honestidade, a linguagem sadia, não agressiva, não bajuladora, não caluniadora, não mentirosa, não obscena, relação humana aprovada por Deus, controle do gênio, cordialidade, humildade, perdão. A sexualidade, queridos, dentro do padrão bíblico. O envolvimento nosso social, contrário a toda a prática de injustiça. Inclusive, se você tem uma pessoa trabalhando na sua casa e você não quer registrar ela, tá? Não basta você ser o falador lá fora. A gente tem que olhar dentro de nós. Não. Ou de repente querer pagar menos para uma pessoa que fez um determinado trabalho, ou se aproveitar de alguma pessoa que seja mais frágil. Equilíbrio religioso, queridos, na nossa convicção como na defesa delas. E a última característica que eu compartilho com vocês aqui é a questão do anúncio. Orar, exemplo e anunciar. Então, não basta ser exemplo, é preciso ir. É preciso mover-se. Qual é a estratégia que nós usamos ali na Europa? Nós praticamente usamos algumas estratégias que são
interessantes que eu vou compartilhar com vocês. Nós temos uma página web, que é quiesapresbiteriana.com. Nós temos também um grupo no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube nós colocamos todas as pregações de domingo, ou na medida do possível. E dessa forma, eu creio que todas as pessoas que estão na igreja hoje vieram através de mídia social. Outras pessoas vieram através das pessoas que vieram para a igreja. Na nossa igreja, minha esposa tem um trabalho de artesanato, que ela faz com as mulheres. Isso cria vínculos e faz de tudo que vocês podem imaginar. Eu não sei falar os nomes, mas perguntem para ela, irmãs. Tá? E muitas mulheres na igreja vêm. Teve um caso interessante de uma italiana que foi lá e ela aprendeu a costurar pela primeira vez na vida dela, não? Então, e ela mandou uma mensagem para o marido dela, muito emocionada, que ela pensou que ela nunca poderia ser capaz de costurar. Muito legal, isso eu achei. Ela não se converteu ainda, nós temos relação com a família, até porque a questão da conversão ou não depende de nós. Nosso papel é criar vínculos e estabelecer laços de relação e de amizade. Nessa questão do anúncio, a nossa estratégia então ela é muito focada nessa questão, e eu creio, queridos, que o amor ele cria possibilidades, ele abre caminhos. Sem amor eu não creio que a gente consegue iniciar uma conversa, nós não conseguimos fazer evangelismo pessoal, falar do amor de Deus. Sem amor a gente pode fazer qualquer outra coisa. Sem amor a gente não consegue convidar uma pessoa para participar de um encontro na igreja. E é necessário então que essas três características elas estejam presentes quando nós desejamos verdadeiramente glorificar a Deus através das nossas vidas e levar a mensagem do Evangelho. E a nossa igreja ela teve de aniversário. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma parte do diário do Simonton, que foi escrito em 1859. Ele disse o seguinte, que ele planejava usar abundante literatura evangélica, a Bíblia, tão somente a Bíblia. Ele gostaria de colocar muita literatura presente na casa das pessoas, e ele disse que era impossível envolver um país tão vasto sem o auxílio da palavra impressa. Ele defendia a ideia que cada crente deve comunicar o Evangelho a outra pessoa. A ideia da criação de um ministério nacional, pastores brasileiros para brasileiros, e o estabelecimento de escolas para os filhos dos crentes. Na Itália, nós desejamos ali, na caminhada, eu sonho no futuro com uma denominação. Nos anos 80 e 90, o pastor presbiteriano Francis Schaeffer, da comunidade L'Abri, eu não sei se vocês já leram alguma coisa do Schaeffer, ele teve uma forte influência na Itália. A Itália chegou a ter 3 pastores presbiterianos italianos, mas morreu. Eu conheci uma viúva de um desses pastores e não prosperou. Eu creio que alguns fatores impediram o evangelho de prosperar, no caso, nesse contexto, não? Primeira coisa que eu penso é o fato da igreja não ter um local próprio. Isso marca profundamente. Porque se você está de aluguel, você tendo alguma dificuldade interna, número de membros, isso vai então eliminar a presença daquelas pessoas. Outra coisa, a dificuldade que tinha em formação de obreiros no próprio país. Então a Itália tem uma necessidade muito grande de se pensar aí no futuro, de se ter aí algo direcionado na formação dos futuros obreiros. Na nossa igreja nós temos um seminarista, que ele é chinês, mas tranquilos, ele prega em italiano, tá? A nossa igreja é uma igreja de língua italiana. Ele é o marido da Alessia. Então, ele chinês, ela italiana. Eles têm 2 filhos. Aliás, na nossa igreja temos
ele que fala chinês. O meu filho mais velho também fala e escreve o chinês. Aliás, ele se formou, creio que esse ano ele vai pegar o diploma dele em relações internacionais. Ele fez então o chinês. Ele passou um ano ali e é surpreendente que meu filho consegue escrever aquele negócio, porque na verdade é um desenho, irmãos, tá? Então é uma caligrafia. Eu sempre pensei que meu filho era como eu. Não, eu escrevo manuscritos originais. Se vocês lerem a minha escrita, irmãos, e compararem com os manuscritos do Mar Morto, é igualzinho. Não, eu sou assim na minha escrita. O meu filho, eu pensei que era igual. Não, me enganei. Então ele disse: pai, para você escrever o chinês é uma questão de prática de caligrafia. Aquilo tem que ser perfeito. E ele me mandou ontem uma mensagem que ele foi numa livraria chinesa em Milão e viu ali muita literatura evangélica em chinês. Então achei isso muito legal. Então, além de outras línguas ali que se falam, não? O Thomas, que está estudando, ele está estudando em um seminário Credo Batista, que é à distância. É a única coisa que nós temos ali que segue aquilo que a gente pode chamar de reformados, não? E ele tem estudado nessa escola, e a gente vai ver se faz um acompanhamento dele aí. Creio que saiu um acordo com a PMT, através do presbitério da Igreja da Espanha. Vamos ver o que vai ser aí nessa caminhada no futuro com o Thomas. Se você um dia passar pela Itália, venha visitar a gente está no norte da Itália, na cidade de Legnano, e eu vou abrir um espaço aqui, se vocês quiserem fazer pergunta. Pode, pastor? Então, podem perguntar, se vocês quiserem saber alguma coisa. Na história da igreja é muito bonito o movimento dos valdenses. Sim. Chegaram até a reforma. Ainda existe a igreja valdense na Itália? Como é que ela anda? Muito bem. A Itália... Na verdade, os valdeses, eles são uma igreja que tem praticamente aí 1000 anos. Então, antes da reforma, irmãos, já existiam os evangélicos, tá? Então, não tem vínculos o fato de que da reforma, então, os valdeses, a igreja foi fundada por Pedro Valdo, francês, vendeu todas as suas propriedades e todos os seus bens para trabalhar na tradução da Bíblia. Daí nasceu, então, a Igreja Valdese. A Igreja Valdese, ela aderiu à reforma, ela se tornou uma igreja calvinista. Eu visitei todo o vale, eu visitei inclusive um local ali onde a igreja assinou a adesão deles. Eles dizem que Calvino esteve presente naquele local, não é improvável. É uma igreja que tem uma história de mártires, tá? Muito sangue derramado, dentro do próprio território italiano. Um dos pastores, inclusive, foi morto e o seu corpo foi queimado na cidade de Torino, e as cinzas foram espalhadas pela cidade. Hoje tem uma plaquinha ali em homenagem a esse pastor que foi morto ali. Mas a Igreja Valdese, o que ocorre? No ano de 1958, quando a Igreja Luterana consagrou a primeira mulher pastora, talvez eu esteja enganado, se foi 1953 ou 58. Esse foi o marco do início de toda uma devastação que começou a ocorrer dentro da própria igreja em toda a Europa. Por quê, queridos? Porque o solo escritura foi completamente jogado por terra. A Igreja Valdese hoje, eu creio que ela é mais parecida com um partido de esquerda, tá? Basta que você entre no site. Então, tem uma agenda LGBT, defesa de minoria. Hoje existe uma frente na Itália, Valdese, Batista e Metodista. Então, essas três igrejas se uniram, todos eles são muito liberais. Eu creio que os liberais brasileiros ficariam escandalizados com eles, tá? Então, eles seguiram esse caminho. Creio que a Igreja Valdese hoje se mantém viva graças aos imigrantes que têm vindo. Eles não acreditam mais em conversão e nós não sabemos o que pode acontecer no futuro. É o que sobrou. Não tem presença forte mais no país.
ainda que tenha um grande reconhecimento no caso da Itália, não? Não sei se vocês sabem, creio que o Papa deve ter pedido perdão em uma ocasião por tudo o que ocorreu, não? Então, é uma situação bem delicada. Já na França, que são parentes, no caso aí os huguenotes, a nossa missão tem uma parceria, não, com a igreja francesa, e nós temos vários pastores brasileiros trabalhando com a igreja presbiteriana francesa, que são os huguenotes. Mas a igreja francesa também vive o seu momento muito dramático. Grandes templos e vazios. Na Itália, o que eu estou fazendo, queridos, é plantar igrejas, tá? Estou começando uma igreja ali. Eu trabalho na plantação de igreja. Não é uma parceria. Quantas são as igrejas presbiterianas que tem na Itália? Quem quer saber? Eu vou dizer para vocês. 2. A nossa e uma outra igreja a 600 quilômetros de um missionário norte-americano chamado Mike Cunell, da PCA, não? Então, se você não gosta do pastor de Lenhano, você pode viajar 600 quilômetros, você vai achar o outro pastor lá, naquela distância. As distâncias são muito grandes. Eu conheci o Mike Cunell agora há pouco tempo, não? Eu só sabia da presença dele ali em Viterbo, que fica próximo de Roma. E só esse contato. Existem uma outra igreja em Milano, mas essa outra igreja é uma igreja de tradição reformada holandesa. Eles seguem as 3 fórmulas, Heidelberg, Cânone de Dort e a Confissão Belga. Essa igreja, ela está em Milano e eles estão começando um novo trabalho em uma outra cidade italiana chamada Perugia. Então, da família, das igrejas reformadas, confessionais, são esses que estão presentes em território italiano hoje. Alguma outra pergunta, irmãos? Diga, irmã. Não existe, ok. Essa pergunta da irmã é interessante, porque a liberdade para o brasileiro, cada país, queridos, tem uma noção de liberdade diferente de outro. Tá? Então, não tem, mas eu vou contar uma coisa para a irmã. Não tem perseguição, mas tivemos ali já vários casos de locais de culto de brasileiros que começaram a gritar, fazer aquele escarcéu de maluco, e a polícia foi lá e fechou o local. Mas isso não é perseguição, tá, irmãos? Isso é coisa de insanidade. Então, isso não é tolerado ali, tá? Então, não se tolera esse tipo de coisa. Algumas outras coisas, por exemplo, tempos atrás veio um pregador americano que ia pregar sobre cura divina, e eles colocaram um cartaz na cidade dizendo: tragam os paralíticos. O governo mandou arrancar aquilo e disse que era mentira, que aquilo era propaganda enganosa, que aquilo não é verdade, é falso. Então, não pode fazer esse tipo de propaganda, tá? Isso é mentira. Como é que é aqui, como seria o nome? Charlatanismo, mas é um negócio relacionado com a medicina, não? Exercício ilegal da medicina também, alguma coisa. Como? Curandeirismo, isso, charlatanismo, alguma coisa ligada com você tentar entrar em uma outra área, de outra competência, não? Então também não pode. A gente vê tudo isso. O pessoal no norte, queridos, da Itália, eles são muito, cada um respeitando o seu próprio espaço. Então, nós não temos ali problemas de barulho, não. O pessoal até brinca comigo, não. Esse pessoal que passa com esses carros fazendo esse barulhão, não existe isso. Os prédios onde a gente mora, eles são feitos só para você entrar e morar. Aqui vocês têm playground, piscina, quadra de não sei o quê, festa. Gente, não existe nada disso na Europa. Eu não ouço nenhuma criança chorando. Eu acho que eles tampam a boca das crianças, estou falando sério. No meu prédio, depois das 10 horas da noite, não se pode ficar dando descarga, para não incomodar o vizinho, estou falando sério. Então, máquina de lavar, nem sonho. Então, no começo é muito difícil de você entender que é isso aí, esse é o seu limite, o seu espaço. Mas depois você acaba
Vai naturalmente. Na tua igreja tem pais com crianças? Tem. Os pais ficam tranquilos de colocar a criança na escola pública por conta de preocupações aí? Não existe isso ainda na Itália. Então, a escola pública italiana funciona. O que eu quero dizer, queridos, não quero dizer bem, funciona. Eu creio que o serviço público deveria funcionar. Meus filhos estudaram escola pública, esse tipo de temática na Itália não. Na Itália, não. Na Itália não existe politicamente correto. A diferença de França, Alemanha. Para vocês terem uma ideia, a Itália é uma nação secularizada, sim. Mas, por causa dessa divisão de 20 regiões, politicamente, irmãos, a Itália é tão dividida que vocês não conseguem ter uma ideia. Nós tínhamos um governo anterior que já caiu, que era o PSOL, para vocês terem uma ideia, a extrema esquerda italiana, estava governando o país com a extrema direita italiana. Fizeram um pacto, mas não funcionou, agora criaram um outro negócio ali. É assim que funciona. Tudo muito bem dividido. Tem uma música aí que é cantada aí naquela série Casa de Papel, lá, Tchau, Bella Tchau. Pra vocês terem uma ideia, é proibido cantar essa música na escola, porque essa música evoca a Segunda Guerra e a expressão partigiano, não? Quem eram os partigianos? Na verdade, os partigianos eram comunistas, eram até mesmo católicos, eram pessoas comuns, eram pessoas que defendiam a liberdade individual, que lutaram contra tudo aquilo. Então, quando se canta essa música, cada um pensa que essa música evoca um determinado grupo. E o pessoal fica irritado com essa música. Só para vocês terem uma noção. Então, a Itália é muito dividida. Então, questões raciais, por exemplo, não? A Suprema Corte italiana insultar a pessoa por causa da cor dela, da proveniência dela, isso não é racismo. Aliás, a Suprema Corte disse que racismo é quando existe o atenuante da agressão física. Só isso. Porque senão o judiciário italiano ia paralisar. O pessoal do norte xinga o pessoal do sul. O pessoal do sul xinga o pessoal de Roma. Aliás, a ideia geral, não, que a gente tem ali, não, que o pessoal fala, que o romano é sujo, desorganizado, que o napolitano é isso, que o lombardo é aquilo. Gente, isso está na boca do povo de todo dia. Quando nós chegamos, tinha pessoas que publicavam no jornal que não alugavam para estrangeiros. Hoje não se publica, mas eu sei que não se aluga. Eu sei que eu tenho 50% menos de chance de alugar uma casa. Sei disso. Não se fala nisso mais, não. Casos assim, tipo de colocar anúncios dessa forma. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. A Itália tem muita gente que veio da África, negros que vieram da África. E é uma confusão com esse pessoal. Gente, vira e mexe, tem um morto lá entre o pessoal da África. Porque um daqueles negros é Wolof, o outro é Hutu, o outro é Tutsi, o outro é de outra tribo. E quando eles se encontram, sempre tem um morto. Porque acho que eles pensam que um é mais negro que o outro, eu não sei. Então, essa questão do racismo, ele é um problema do pecado. E não creio que vai se resolver na forma que o brasileiro está levando a coisa, de congestionar o judiciário aqui. De uma forma ou de outra, nós temos um problema. O problema se chama pecado. Antes de vir para cá, teve um caso na Itália, 2 casos. Um caso foi de um famoso fotógrafo que se recusou a fazer um casamento de 2 homens que iam se casar lá. Fotógrafo de 30 mil euros, um cara de classe. E aí os homens levaram ele para a justiça e alegaram que o fotógrafo disse que se ele fizesse foto de 2 homens no casamento, ou de 2 mulheres, isso ia prejudicar a imagem dele. E levaram o fotógrafo para a justiça. E a justiça deu ganho de causa para o fotógrafo. E vocês pagam as custas judiciais, todinha. Podem pagar. O juiz disse o seguinte: o fotógrafo é livre para fazer o trabalho que desejar, para atender o cliente que quiser.
Uma outra situação ocorreu com um homem, mas daí foi besta, publicou no jornal que não alugava para gay. Os gays levaram ele na justiça. O juiz deu ganho de causa para o homem, mas disse para ele não colocar na internet, fala só para imobiliário. Pronto, simplesmente isso. Ele falou, a casa é dele, ele aluga para quem ele quiser, gente. Se ele não quer, qual o problema? Então, tem toda essa... Na Itália ocorre isso. Eu creio que nas nações que não são, ou que seguem outra tradição, é outra coisa. Na Itália tem objetor de consciência na estrutura sanitária. O aborto é legal na Itália desde 1973, tá? Até o 3º mês de gravidez. Eu creio que vocês têm uma imagem errada da Itália, irmãos, porque vocês imaginam que todo mundo lá é católico e anda de joelho carregando a cruz. Não. A Itália tem o quartel-general da Igreja Romana. Só isso. O italiano, no geral, não tem nada a ver com isso. Então, ele vive em um modo muito secularizado. E tempos atrás eu participei de um encontro e veio um antropólogo espanhol e ele trouxe uma palavra muito boa. Ele disse que o secularismo não consegue derrotar a Europa. E ele disse o seguinte, o europeu continua profundamente religioso. O europeu continua acreditando em massagem energética, em abrir o chakra, em reiki, em yoga, em hinduísmo, no panteísmo. O europeu continua acreditando em tudo isso, mas ele é ateu do Deus cristão. Então não é verdade. Queridos, o Imago Dei, a digital de Deus, que está dentro de nós, como disse Agostinho, que o Senhor nos criou para Ele, e os nossos corações estão inquietos. Existem aí pessoas aí que se gabam de publicar pesquisas que as nações europeias são ateias. Ateia coisa nenhuma. Você conversa com o cara tem medo de olho gordo, põe a pimentinha atrás da porta, tem o duendinho, vai evocar o poder da floresta. Esse é o clássico europeu, tá? Então, ele se refugia em outras formas de crença, numa tentativa de suprir essa necessidade de Deus. Então, foi muito interessante isso. Alguma outra pergunta, irmãos? Diga. A maior dificuldade que todo missionário tem, queridos, é o sustento econômico. Vou dizer para vocês, eu sou missionário já há mais de 20 anos, eu tenho algumas igrejas que são parceiras nossas já há mais de 20 anos. Então, a cada 3 anos a gente tem que vir ao Brasil para ver se a gente consegue, a gente renova o nosso contrato missionário e faz sempre aí um percorrido de novas igrejas. Os missionários da nossa igreja, eles dependem aí da ajuda econômica de várias igrejas. Eu não sei se a igreja de vocês aqui tem algum missionário, se ajuda alguém, eu não sei disso, não. Mas independente disso, o que eu estou dizendo para vocês é que é assim que funciona, tá? Creio que a nossa igreja ainda está aprendendo nessa caminhada. Existem desafios aí muito grandes nisso. Esse é um desafio muito grande, tá? A questão econômica. Os outros eu já superei. Então, tipo, na Itália, qual foi a minha maior dificuldade de trabalho ali? A minha maior dificuldade foi me tornar igual a eles. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer de igual. Não se trata de você falar língua. Falar língua não é a chave. Documento não é a chave. Você pode ter cidadania italiana. Aliás, os italianos falam que você é 50%, não? Mas não liga, não. Preconceituosamente o bicho lá é terrível, rapaz. Mas você é 50%. Entendeu? É isso aí. Você falar a língua, você entender como funciona tudo, socialmente, politicamente. Quando eles te contam uma piada e você consegue rir, você fez muito progresso. Tá? Falar só não quer dizer muita coisa. E nessa questão de ser muito relacional, no contexto italiano, então isso é muito, muito forte ali.
Eu creio que nunca houve uma Itália completamente cristã, tá? Isso é um mito, uma ideia de uma nação cristã. Então, creio que a Itália nunca abandonou o paganismo romano, tá? Você nota isso culturalmente muito forte. Com relação a essa questão aí, não. Em matéria de arte, eles são muito mais preocupados do que qualquer outro povo. Se você caminha ali para olhar para o Domo de Milano, aquela catedral gótica, não tem nenhuma pichação, é óbvio, né? Deve ter centenas de câmeras ali, não? O italiano tem sim essa preocupação com relação à arte, isso é presente, mas eu creio que eles olham todas aquelas manifestações bíblicas, para eles aquilo é simplesmente arte, de um modo geral, para o povo. Então, eles não veem isso. Agora, uma coisa interessante que acontece na nossa igreja, ali, as pessoas que se tornam parte da nossa igreja, irmãos, isso eu aprendi lá na Itália, tá? Não se assustem. Então, para você se tornar membro da minha igreja, então, obviamente, eu te dou a classe de catecúmeno, e você tem que assinar um documento. Não. Aliás, vou contar para vocês, tudo na Europa é feito com assinatura de documento. Creio que logo no Brasil vai ser isso. Tipo, tem uma irmã aqui que tem um filho, mas ela é separada, o marido não é crente, e ela decide batizar o seu filho. Então, eu só batizo o filho dela se o pai da criança me mandar um documento autorizando e a cópia da carteira de identidade dele, tá? Isso tem que ser feito sagrado, senão vira a ação judicial, já teve várias ali, de que a mulher não comunicou o pai da criança, ou que ele foi excluído, isso dá uma confusão muito grande. Então, a gente tem que se defender nessa área aí, quando se trata de filhos menores. Ele tem que dar o documento assinando. Se tornar membro da igreja. No caso da nossa igreja, nós temos um documento, eu, fulano de tal, me torno membro da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, saber, é uma igreja confessional, aliancista. A prática de batismo é pedobatista. Nós temos um elenco ali, os nossos documentos confessionais são a Confissão de Fé de Westminster, Catequismo Maior e Menor. Eu me comprometo a contribuir com essa igreja, e se eu for contrário a todos esses elementos acima citados, eu aceito a minha disciplina por exclusão por parte da igreja, e assinam e dão um documento muito feliz, que o europeu adora isso. Claro, não temos que discutir. Demorou um tempo para mim aprender isso, porque eu ia no meu estilo tupiniquim e acabei tendo muito problema na Itália com algumas pessoas que eu recebi. Visitei a Alemanha, conheci pastores alemães, muito pior do que eu, não? Vixe, alemão. Estive em Heidelberg. Ele me disse, o que eu descobri foi o seguinte: nenhuma pessoa é membro da igreja. Ele disse, a nossa confissão de fé é muito simples. Falou, nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Ele falou assim, olha, em matéria de doutrina cristã, você olha para a minha igreja e nós somos unânimes. A gente briga por política, todo um monte de outra coisa, comida, aquilo outro, mas nesse ponto nós somos um único povo. Nesse ponto nós podemos orar a oração do Pai Nosso juntos. Chegou o visitante, da onde você veio? Veio visitar? Veio. Segunda vez, da onde você veio? Sou pentecostal. Você veio fazer o que aqui? Quer ficar? Vamos fazer a classe. Ah, eu não estou de acordo com isso. Ele, olha lá a porta. Por favor. Qual é o problema disso, irmãos? No meu caso, que estou plantando a igreja na Itália, se eu deixasse que esse pessoal, somos 28 hoje na igreja, imagina se eles fossem 16 pastores. Pastor, o que aconteceria comigo? Numa assembleia? Acabou a igreja. Vocês entenderam? Então esse é um ponto que deve ser tratado com amor. Só que o amor na Europa é assim, tá? É assim que os europeus amam. Tem que ser claro. A amizade é outra coisa, tá? O que é legal lá é isso também. O pessoal não se ofende, não. Não é nada pessoal, não. Isso é claro. Olha, amigos, ministério à parte. Então, a gente aprendeu, depois de muito tempo, a lidar com todas essas questões, no caso ali na igreja. Eu tive, alguns anos atrás, um grupo de pessoas que tentaram tomar a igreja,
Foi uma experiência muito difícil, mas superei, aprendi a lição. Então, que Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Aqui estamos.